inscreva, compartilhe Virtude ADC 300. A paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo, amém? Já está filmando, irmão? Amém? Glória a Deus. Irmãos, então, como foi dito aqui pelo pastor presidente, aquele que tiver alguma pergunta para fazer durante o percurso aí da escola dominical, não se acanhe, pode fazer pergunta, levante a mão, tá? E faça a pergunta. Contudo, não contar testemunho e nem contar caso. Não é só porque está sendo filmado. Na escola dominical, em geral, o tempo ele é muito curto, ele é exato, não vamos dizer curto, mas ele é exato, 50 minutos. Então a lição, elas costumam ser bastante profundas. Então a gente precisa de ter uma base, de pegar os contextos para poder entender o texto. E se o irmão levantar a mão e começar a contar testemunhos, o testemunho ele é maravilhoso, mas não é o momento. Para tudo ter o momento certo. Então eu faço uma pergunta direta, como diz o pastor. Por que isso? Direto. Amém? Amém. E também para fazer a pergunta, não precisa de fazer um contexto muito grande. Lá, quando eu era criança, e eu cresci e tal, agora e tal, coisa e tal. Vai direto na pergunta. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então a lição de número 4, como já foi dito, todos me ouvem? Amém. Nitidamente? A máscara está atrapalhando ou não? Som, está ok, né? Louvado seja. Hein? Só respirar. Nós estamos respirando, parece que o próprio ar, né? Solta o ar e joga para dentro de novo. Irmãos, então vamos lá. A lição de número 4 do tema, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 4 que diz assim: a iluminação espiritual do crente. Como que diz o título da lição? Todos juntos? A iluminação espiritual do crente. E vamos lá, 1, 2 e? A iluminação espiritual do crente. Mais uma vez, 1, 2 e? A iluminação espiritual do crente. Está sendo filmado e transmitindo ao vivo, hein? Vamos botar para fora. 1, 2, agora para valer. 1, 2 e. A iluminação espiritual do crente. Louvado seja Deus. Então esse é o título da nossa lição. Amém. Objetivo específico, ou seja, no final da lição nós precisamos atingir o objetivo geral. Primeiro, esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Repetido, objetivo geral, nós precisamos aprender. Quando chegar lá no final, no amém, nós precisamos aprender isso aqui. O objetivo geral que é esclarecer a dimensão de nossa chamada. Ou seja, qual a dimensão dessa chamada? As riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Lembrando que preciso muito da vossa atenção, mas muito mesmo, tá? Porque senão nós vamos ficar aqui e vamos entender pouca coisa. Precisamos entender pelo menos 60% para nós passarmos nessa lição. Amém? Então preciso muito da vossa atenção, da concentração aqui à frente, naquilo que nós vamos estar ministrando. E eu peço a todos que participem, ministrem junto comigo a escola dominical, tá? Bastante atentos. Nós temos 3 objetivos específicos que nós precisamos atender. Primeiro, destacar a vocação
e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Amém? Qual que é o primeiro? Destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Glória a Deus. Vamos na introdução, todos lendo junto. Está aí na sua lição, página 26, que diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida, 2 pontos, ação de graça, do capítulo 1, do versículo 15 ao 16, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós estamos estudando qual livro? Qual? Carta de Paulo. Carta de Paulo aos Efésios. Quem escreveu a Carta de Paulo aos Efésios? Quem? Apóstolo Paulo. Quem que eram os Efésios? Morava em Éfeso. Que moravam na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade que ela era às margens ela tinha um porto às margens do mar. Então entrava e saía ali mercadorias e principalmente o saber. Entrava ali cultura e saía cultura. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. Quantas viagens missionárias o apóstolo Paulo fez? 3. Conhecidas até então, parece que foram até mais. Mas aprove Deus ter registrado 3 viagens missionárias. Amém. Numa dessas viagens missionárias, Paulo, passando na cidade de Éfeso, ele estabelece ali a igreja. Ele não funda a igreja. Paulo não foi fundador de igreja. Ninguém funda a igreja, porque a igreja já está fundada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então Paulo passou ali e estabeleceu uma igreja de Cristo, que já era fundada ali na cidade de Éfeso. Ok, depois Paulo vai embora, tá? E numa determinada ocasião Paulo retorna a essa igreja e passa ali durante 3 anos. Ele fica 3 anos na igreja. E não é que era uma igreja predileta de Paulo. Ele não tinha isso. Essa é a minha igreja predileta. Não era, mas Paulo tinha um carinho muito grande por essa igreja. A igreja que estava ali na cidade de Éfeso. Paulo tinha um carinho muito grande por aquela igreja. Paulo, ele amava aquela igreja e ele possuía muitos amigos dentro daquela igreja. E nós sabemos que na ocasião que ele escreve a carta, ele agora é prisioneiro em Roma. Ele é prisioneiro em Roma e ele recebe visita de pessoas lá da igreja. E ele escreve a carta e manda levar para a igreja. Porque ele sabia que dificilmente, ou ele não mais voltaria à igreja em Éfeso. Ele sabia que não teria condições mais de retornar àquela igreja, que dali ele ia partir para as mansões celestiais. Então ele escreve a carta, e tudo aquilo que é escrito tem que ser escrito direcionado a alguém, a alguma pessoa, com algum objetivo. Ninguém escreve nada e joga no ar. Por que você escreveu? Não sei, escrevi porque escrevi. A não ser adolescente, né, que chega lá, abre o diário e fica escrevendo coisa lá para ele mesmo, né? E aquilo ali não é para mostrar para ninguém. Mas pelo menos tem o adolescente, quando escreve, está escrevendo para alguém, para ele, né? Para ele mesmo, você desabafando ali, está o diário do adolescente, né? Mas quem escreve alguma coisa, escreve para alguém, não é? Então Paulo escreve a carta aos Efésios e a toda a igreja de Cristo em geral. Por isso que ela chegou até nós, porque ela também foi escrita para a nossa aplicação pessoal nos dias de hoje.
E essa carta é levada para ali. Qual o objetivo da carta? Paulo escreveu algumas cartas puxando a orelha, corrigindo, admoestando com amor, etc. Mas essa carta que Paulo escreve, Paulo está encorajando aqueles cristãos. Paulo está dizendo para eles assim: vocês tiveram experiência com Cristo, vocês sabem o que Jesus fez na cruz do Calvário, aconteça o que acontecer. Eu não vou voltar aí mais, dificilmente eu voltarei, mas não larguem a fé, não larguem a Jesus. Aleluia. E nessa porção bíblica que nós estamos estudando hoje, da carta, que está registrada em capítulo 1, do versículo 15 ao 23, nós podemos observar que Paulo, ele diz para eles assim: eu tenho orado por vocês, eu tenho intercedido por vocês, para que vocês venham a cada dia mais conhecer mais e mais e mais a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho orado para que o entendimento de vocês sejam abertos a cada dia mais. E Paulo, no versículo 19 e 20, ele cita o poder de Deus. Deus tem todo o poder. Paulo está dizendo para eles: Deus é poderoso. Quando vocês estiverem passando por dificuldade, por problema, agora raciocina comigo, o que eu estou dizendo aqui, traduzindo a carta, não serve para nós nos dias de hoje? Por que serve para nós nos dias de hoje? Porque a Bíblia, ela é viva, e por ela ser viva, ela é atualizada. E a carta, ela é também para os cristãos dos dias de hoje. Então é interessante. Então Paulo está dizendo: Deus, ele tem todo o poder, e ele tem tanto poder que ele ressuscitou Jesus dos mortos e fez Jesus assentar a sua destra nas mansões celestiais e ser a cabeça da igreja. Isso que Paulo está dizendo para eles. Então ficai firmes, não abandone, não vacile na fé. Então é uma carta em que Paulo está encorajando aqueles irmãos. Paulo está fazendo com que a fé daqueles irmãos sejam aumentada, de que a fé daqueles irmãos seja avivada. Paulo está mostrando para eles aquilo que Deus fez por eles, aquilo que Jesus fez por eles. Então esse é o tema central da carta, bem? E nesses versículos que ora nós lemos, essa porção bíblica, está dizendo aqui então, especificamente, Paulo: eu oro para que vocês conheçam Jesus a cada dia mais. Paulo está dizendo do poder de Deus e da ascensão de Jesus. É isso que nós vamos ver nessa lição. Louvado seja Deus. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Leia para nós, irmã. Vamos ler? Dalete. Leia o primeiro ponto, o acima, e o primeiro ponto. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Só um minutinho. O que essa palavra iluminados aqui ela significa? A lição diz: a iluminação espiritual do crente. O que essa palavra iluminado ela significa? Essa palavra, irmãos, ela significa despertados, ela significa tirados da escuridão. Amém. Ser mostrado, ser conscientizado. Então olha para vocês ver, o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados, ou seja, eles precisam ser conscientizados, tirados da escuridão, para compreender quais são a esperança da vocação. Vocação aqui no sentido de chamada, vocação aqui no sentido de chamada, e as riquezas da glória da sua herança. Por que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que precisam ser iluminados? Por que eles traz a palavra iluminados? Porque, irmãos, uma coisa é nós ter conhecimento, outra coisa é nós termos consciência. Consciência e conhecimento são duas coisas distintas. Embora para se ter consciência eu preciso ter conhecimento.
Eu atravesso o conhecimento para chegar até a consciência. O conhecimento é uma ponte que me faz chegar na consciência. Mas muitas das vezes pessoas param em cima da ponte, fica só no conhecimento. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade, na realidade quer dizer: tenha consciência da verdade. Porque a consciência, ela atinge um nível mental e espiritual mais profundo. Eu sempre gosto desses exemplos que eu cito. Eu estou com a minha filhinha lá no centro da cidade e vou lá, compro uma bala, um bombom, né? A gente fala de picolé, mas está frio, né? Vamos falar de bombom. Aí eu descasco o bombom para ela, tá? E lá vou andando, de repente eu vejo uma placa na minha frente: seja educado, colabore com a cidade, jogue o lixo no lixo. Eu li a placa. A partir do momento que eu li a placa, eu tive Conhecimento. li a placa. Ela me trouxe Conhecimento. mas aí eu descasco e jogo no chão. Eu tive consciência? Não. Consciência diferente. Eu estou andando com o meu carro, curva perigosa, alto índice de acidentes e de mortes. Tem placa lá até morte, para afetar, para ver se vai na consciência do sujeito, do condutor do veículo. Coloca lá mortes, vivo, mas mortes. Mas aí está lá 80 por hora, eu passo a 140. Eu conheci, tive conhecimento, eu li a placa, mas eu passo. Paulo está dizendo aqui é isso. Ele está dizendo o seguinte: só nesse preâmbulozinho, estou dizendo que a lição é muito rica, ela tem muita coisa para se falar e o tempo não dá, né, para se falar tudo. Olha o que ele diz: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados, ou seja, precisam ter consciência para compreender. Você está dizendo que precisa ter, porque muitos não compreendem. Não compreendem o quê? Quais é a esperança da chamada e da riqueza da glória da sua herança? Muitos não compreendem ainda o tamanho, a dimensão da chamada e a riqueza da herança que foi nos dada. Muitos não compreendem, pastor. É verdade. Não compreendem, irmãos. É esse ponto que tem que chegar, tem que compreender. Compreender, ter consciência. Tem conhecimento. O que Jesus fala? Morreu na cruz do Calvário, tal, e coisa, e tal, eu fui chamado, estou na igreja, e tal. Mas qual que é a dimensão disso? Aí para em cima da ponte, para só em cima do conhecimento, mas não vai para a consciência. Porque quando nós temos consciência de quem é Deus, largo Deus não. É verdade. Mas se eu tiver só conhecimento, porque o conhecimento, irmãos, até o diabo tem. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa, mas ele tem consciência do que está escrito aqui? Não tem, porque se ele tivesse consciência, ele não seria quem ele é. O diabo tem conhecimento de Deus. Eu tenho um colega que é super inteligente, intelectualmente falando, porque inteligência não é só intelectual, não. O princípio da inteligência, segundo a minha doutrina, que eu criei também, o princípio da inteligência é o temor a Deus. A pessoa inteligente teme a Deus. Glória a Deus. Se Deus tem todo o poder, é soberano sobre todas as coisas, eu vou ficar de fora disso? Tem que ser Tem uma inteligente. frase que eles falam assim: o conhecimento liberta, mas o conhecimento sem a consciência não liberta. A pessoa tem que ter consciência, tem que ter conhecimento e consciência. Porque o conhecimento ele é a ponte, foi como eu disse, mas tem que chegar na consciência, tem que haver um desdobramento consciente daquilo. Então o diabo conhece tudo, conhece daqui até lá, mas eu tenho um amigo, voltando a dizer, que ele conhece a Bíblia toda. Ele estuda a Bíblia todos os dias, pastor Isaac. Ele conhece, mas ele não tem consciência. Por que ele não tem consciência? Porque ele faz tudo o contrário do que a Bíblia manda fazer. Como que você sabe se uma pessoa tem consciência ou não? É quando ela pratica ou não pratica. Se eu estou lá, o lixo está lá na frente, eu descasquei, eu tenho que dar 10 passos até a lixeira, mas se eu tenho consciência, eu vou dar os 10 passos. De ter consciência, a consciência não me deixa enganar a mim mesmo, ela não me deixa burlar a situação, a consciência não deixa. Amém?
Então isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ensina que os salvos precisam ser iluminados no sentido de despertados, tirado da escuridão. A escuridão nesse sentido de não ter essa consciência da dimensão da salvação, ser mostrado, ser conscientizado, para compreender quais são a esperança da vocação, ou seja, da chamada, e as riquezas da glória da sua herança. Pode ler, irmão, primeiro ponto. Ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a criação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, ação de graças e intercessão. Amém? Eu vou estar relendo, que eu acho que vai ser mais fácil, tendo em vista que nós estamos transmitindo também ao vivo, né? Vai ser mais fácil aqui para poder estar explicando e estar entendendo. Amém? Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Está no versículo 16. Que diz assim: não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então sabemos que nessa porção bíblica o apóstolo, ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, ou seja, ele está orando pelos eleitos. Depois, e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Então ele ora pelos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição. O que é eleição? Nós vimos na lição passada. Bênção espiritual, né? O que é eleição? Todos nós fomos eleitos para estar em Cristo. Agora, uma coisa é ser eleito, outra coisa é entrar no gabinete. São duas coisas distintas. Eleitos todos fomos, porque lá atrás, no jardim do Éden, quando Deus faz um plano, vamos dizer o plano B, de Jesus vir e restaurar novamente o homem que se separou de Deus através do pecado. Foi isso? O homem se separou. Veio o pecado, separou o homem de Deus. Ok. O homem morreu. Morte. Espada no pescoço. Física? Não. O homem não morreu fisicamente. Nós estamos vivos aqui até hoje. Espiritualmente, existem duas vidas. Existe uma vida física e uma vida espiritual. Do mesmo jeito que eu sou gerado na vida física, através de um homem e de uma mulher, através da questão física ali, do óvulo, do espermatozoide, etc., em que há a fecundação, e a partir dali a geração, na vida espiritual também eu preciso ser gerado. Como que eu sou gerado? Quando eu dou ouvido à palavra. Dei ouvido à palavra, o Espírito Santo anda junto e começa a gerar. E depois de 9 meses, daquele feto ali no útero materno, chega o dia de nascer. Aí depois de gerar, na vida espiritual também precisa nascer. Qual que é o dia que eu venho a nascer? O dia que eu levanto as mãos e aceito Jesus. Nesse dia eu nasci. Nesse dia eu nasci. Foi o parto, eu nasci. Aí a criancinha, ela precisa de existir através de um documento. Ela precisa ser legalmente, não precisa? Os nossos advogados que aí estão. Ela precisa ser legalmente dentro da nação, vamos dizer Brasil,
ela precisa de um registro que se chama certidão de nascimento. Aí os pais levam lá e faz a certidão de nascimento. Antigamente esperava nascer 5, 6 para trazer na cidade, porque era difícil movimentar. Eu conheço um rapaz lá em Santiago, era até muito meu amigo. Quantos anos você tem? Ele falou: eu não sei se é 46, se é 47, se é 48, não sabe direito não, pastor. Porque diz ele que lá nasceu vários irmãos para depois trazer na cidade. Ele registrou tudo naquele mesmo dia. Então precisa de um registro para existir. Qual que é o registro? Eu desço as águas batismais. A partir dali eu sou registrado. E a criancinha pequenininha precisa de ter cuidados especiais. É ou não é? É. Frio, o Corona-19, o Covid-19 está aí, as crianças são um grupo de risco. Então a criancinha precisa ser bem Protegido. coberta, comidinha levinha por enquanto, engasga, a Estherzinha petitinha, pequenininha, engasgou, nós temos que atravessar o centro correndo, Eucanéia, contramão de madrugada, custou voltar lá no hospital. Então aquele que nasceu espiritualmente no início precisa de bastante cuidado com ele, senão ele vai morrer. Depois ele vai começando a dar, aí ele pode começar a dar comida mais forte e tal, e coisa. Então as duas vidas elas vão paralelas. Amém? Amém. E na vida física, se eu não tomar cuidado, eu vou morrer. Aqui, ó. Para que isso aqui? Isso aqui é medo da morte. Medo da morte. Eu estava fazendo o curso do CES lá em Divinópolis, pastor, no mês de março, e foi lá o coronel médico dar uma palestra para nós sobre o Covid. Estava iniciando aquela onda, aquele negócio todo mundo ali, 40 alunos ali, tudo misturado, aquele negócio todo, alojamento pequenininho, pastor Isaac. Então você trocava de roupa lá, quase um em cima da capinha do outro, aquele negócio todo. Ok. E eu lembro que o coronel médico, ele explicando em termos técnicos da medicina, o que era o Covid-19, aí o capitão interrompeu ele, achei interessante isso. O capitão interrompeu e falou: só, doutor, eu compreendo o senhor, esses termos médicos que o senhor está usando, só que nós não vamos entender isso não. Eu quero que o senhor explique realmente o que é essa doença, essa pandemia, numa linguagem que nós vamos entender, porque na realidade, deixa eu falar com o senhor, sabe qual é o nosso medo? É de morrer. Nós estamos com medo de morrer. Foi claro. Entendeu? Então, na vida física, nós cuidamos para nós não morrer. Então a máscara, todo mundo com medo, Covid e tal, tudo. Na vida espiritual, irmãos, cuide para não morrer também. Amém. Cuide mais do que na vida física. E na vida física nós precisamos dormir, nós precisamos do sol. O sol é vitamina D. Sabia que nós precisamos do sol? Se o sol parar de bater na terra, acabou a terra, acaba a vitamina D. Então o sol precisa de vir. Nós precisamos de alimentar, de beber água, tá? Precisamos de nos relacionar, são necessidades básicas, relacionamento com o outro, beber água, alimentar, o sol, dormir e fazer higiene corporal. São coisas básicas para a sobrevivência física. E para a sobrevivência espiritual, quais são as coisas básicas? Oração. Tem mais um para a sobrevivência física, que é o oxigênio, né? E para a vida espiritual, oração é básico, senão morre. Jejum é básico, senão morre. Meditação na palavra viva é básico, senão morre. E uma outra coisa, isso que nós estamos fazendo aqui, congregação, congregar, unir. Porque unir é o seguinte: quando eu estou fraco, esse aqui me ajuda a levar a carga, e quando ele está fraco, eu ajudo ele, e vice-versa, um vai ajudando o outro. Por isso que é importante se unir para caminhar. Vocês que estão lá na minha casa, vai para você ver se você vai dar conta. Quando você chega aqui, ajoelha para orar, pastor Nalfa, igual hoje de manhã cedo, com a oração dos outros, aquilo ali vai te fortalecendo, e você com a sua oração fortalece o outro, ouvindo ali, ouvindo, pegando. Então nós precisamos disso. Se não cultuar isso, nós vamos morrer. Voltando para a eleição, então nós fomos eleitos para ser salvos lá no começo, no plano B de Deus. O homem morreu fisicamente, espiritualmente. Deus falou assim: agora eu vou arrumar um jeito de voltar ele à vida espiritual de novo, e mandou Jesus. Só que essa eleição é o seguinte: o presidente da república, ele foi eleito,
por voto direto, Graças a ou Deus. o governador do estado. Agora, ele chegar lá e assinar, se tornando presidente ou prefeito ou governador, vai depender dele. Se ele quiser, bem; se ele não quiser, então isso é eleição. Fomos eleitos, mas assumimos a posição se quisermos. Segundo, a predestinação. O que quer dizer essa predestinação? A predestinação aqui não é uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso. Nós sabemos que não é isso. A predestinação aqui é o seguinte: Deus, lá em Adão e Eva, Ele já predestinou a obra na cruz do Calvário. O poder de Deus. Deus tem todo o poder. Paulo está dizendo para eles: Deus é poderoso. Quando vocês estiverem passando por dificuldade, por problema, agora raciocine comigo. O que eu estou dizendo aqui, traduzindo a carta, não serve para nós nos dias de hoje. Por que serve para nós nos dias de hoje? Porque a Bíblia ela é viva, e por ela ser viva, ela é atualizada. E a carta ela é também para os cristãos dos dias de hoje. Então é interessante. Então Paulo está dizendo: Deus, Ele tem todo o poder, e Ele tem tanto poder que Ele ressuscitou Jesus dos mortos e fez Jesus assentar a sua destra nas mansões celestiais e ser a cabeça da igreja. Isso é o que Paulo está dizendo para eles. Glória a Deus. Então ficai firmes, não abandone, não vacile na fé. Então é uma carta em que Paulo está encorajando aqueles irmãos. Paulo está fazendo com que a fé daqueles irmãos sejam aumentada, de que a fé daqueles irmãos seja avivada. Paulo está mostrando para eles aquilo que Deus fez por eles, aquilo que Jesus fez por eles. Então esse é o tema central da carta, amém? E nesses versículos que ora nós lemos, essa porção bíblica, está dizendo aqui então, especificamente, Paulo: eu oro para que vocês conheçam Jesus a cada dia mais. Paulo está dizendo do poder de Deus e da ascensão de Jesus. É isso que nós vamos ver nessa lição. Louvado seja Deus. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Leia para nós, irmã. Vamos ler? Dalete. Leia o primeiro ponto, acima, e o primeiro ponto. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Só um minutinho. O que essa palavra iluminados aqui ela significa? A lição diz: a iluminação espiritual do crente. O que essa palavra iluminado ela significa? Essa palavra, irmãos, ela significa despertados, ela significa tirados da escuridão. Amém. Ser